O diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, Walter Caldana, é o nosso entrevistado nesta terça-feira. Boa tarde, Walter. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Qual a avaliação que o senhor faz aí dessa pesquisa Datafolha? Esse assunto é como você escolher entre o azedo e o amargo. Não tem uma saída razoável, não tem uma solução boa. É por isso que deu empate, provavelmente. Na verdade, o rodízio é uma solução paliativa, é uma solução que deveria ser transitória. Em São Paulo já tem 20 anos. E a ampliação do rodízio provavelmente gera um alívio momentâneo. Durante alguns meses vai se ter uma melhora no trânsito da cidade, mas, infelizmente, é uma solução de curto prazo. Logo em seguida, você tem um realinhamento e o trânsito volta praticamente à situação anterior. Mas é certo que a gente precisa de mais alternativas, né, para esse trânsito? Nós precisamos de alternativas definitivas e não paliativas, quer dizer, você não trata câncer com aspirina. Então, o rodízio ampliado não é uma alternativa definitiva? Não, então. Indiscutivelmente, o rodízio não é uma alternativa definitiva. Na verdade, o trânsito de São Paulo, a solução... Bom, primeiro, não haverá solução jamais, porque trata-se de uma das 5 maiores metrópoles do mundo. Mas o que aliviará definitivamente o trânsito de São Paulo é diminuir o número de viagens, é diminuir a necessidade de viagens durante o dia. E isso se consegue fundamentalmente discutindo o uso e ocupação do solo, que, aliás, é o assunto desta Câmara nos próximos 6 meses. Então, que foi discutido no plano diretor durante muitos meses. Exatamente. O prefeito Fernando Haddad tem um projeto chamado Arco do Futuro, que eu acredito que o senhor conheça, que prevê a descentralização do emprego, ou seja, desenvolver a Zona Leste e levar o emprego para lá, pra inclusive perto com de onde as pessoas fiscais. moram, né? Exatamente, isso é fundamental. A Zona Leste é, no século XXI, o que foi a Zona Oeste e Sudoeste no século XX para a cidade de São Paulo. Ou seja, o futuro da cidade de São Paulo é na Zona Leste. Hoje, eu costumo brincar que nós transportamos toda a população do Uruguai para a Argentina de manhã e trazemos de volta para o Uruguai todo dia. Ou seja, são 4 milhões de pessoas que se transportam da Zona Leste para o centro e para a Zona Oeste em busca dos seus trabalhos. Enquanto isso acontecer, enquanto esse movimento pendular acontecer, enquanto houver concentração de riqueza e os desequilíbrios profundos da cidade, o trânsito é só sintoma. O trânsito não é causa de nada, ele é sintoma. Antes da gente entrar nos números, a gente tem alguns números que a gente queria conversar com o senhor. Quando o senhor fala em Zona Leste, Zona Oeste, desenvolvimento da cidade, a gente tem que falar em Elevado Costa e Silva. Com certeza, que precisa ser demolido imediatamente, está atrasada a demolição. Toda vez que se fala na demolição, se arruma uma desculpa, tem que fazer não sei o que antes, túnel, trem, etc. O fato é que, enquanto não demolir o trecho elevado do Largo Padre Péricles até a Praça Roosevelt, o centro de São Paulo não ressurgirá, ele não se reorganizará. E enquanto o centro não se reorganizar, você não articula adequadamente as atividades da cidade. Esse é uma prioridade. O senhor não acha que essa pode ser uma medida extremamente impopular, com a multiplicação de congestionamentos que vão da Marquês de São Vicente até a ligação leste-oeste, porque o elevado cumpre o preceito de ligar a Radial Leste, a ligação leste-oeste, à Zona Oeste, e depois o sentido contrário também. Veja, o aumento do congestionamento advindo da derrubada do Minhocão não seria tão significativo na medida em que hoje há a ligação oeste, leste, leste-oeste pela periferia da chamada rótula central, que é como a ligação sempre foi feita. A norte e sul se faz pelo Anhangabaú, por baixo do chão, e a leste-oeste tem que fazer por um anel de avenidas que já existem, que precisam apenas ser interligadas. O fato é que essa ligação aérea em cima do centro de São Paulo matou o centro da cidade nesses 40 anos, e por mais que se invista, e nos últimos 15 anos se investiram milhões de reais no centro, nós batemos no teto da melhoria. Enquanto não tirar o Minhocão, não resolve. Isso está previsto no plano diretor também, né, Wagner? Também está no plano diretor. O reaproveitamento do Minhocão. Quer dizer, fundamental. Perimetral. Implode o Minhocão e vamos ver no que dá. Exatamente, e nem é muito vendo o que dá, porque já se sabe o que dá. Vai ter que encontrar novos caminhos e criar uma nova ligação do centro, muito mais ligada à possibilidade dos transportes públicos e coletivos. O que a gente precisa entender é que São Paulo precisa se tornar uma cidade, sobretudo no centro, aonde o cidadão possa usar mais a própria cidade. O centro é o articulador disso tudo. Nós temos que resgatá-lo. Agora, professor, o que fazer com tantos carros? Olha, mais de 130 mil novos automóveis registrados
Em 2013, o maior crescimento da frota em 3 anos. Essa é uma contradição grave da nossa política econômica e da nossa política de desenvolvimento urbano. Isso hoje, nos últimos anos, ficou mais visível, mas isso acontece no Brasil desde a década de 60. Se investe tudo no automóvel como base da atividade industrial e o desenvolvimento urbano, exatamente, e o desenvolvimento urbano vai por outro lado. Um dos aspectos positivos do atual plano diretor é que ele vincula. Só pode crescer a cidade onde resolve o problema de mobilidade. E o desafio agora para a lei de zoneamento é tornar isto prático, ou seja, ter regras claras de como isso pode acontecer. Em números, Adriano, isso que você está falando para o professor, eu acho que é bastante interessante. São 11.800.000 que vivem na cidade de São Paulo. 5.400.000 carros. Se a gente pegar moto, minivan, van, ônibus, a gente bate em 7.600.000 automóveis como um todo. A questão passa a ser de equação de espaço físico. Exatamente. Na verdade, o que acontece? Nós já aprendemos que não adianta alargar avenidas, crescer avenidas e buscar espaços para esses automóveis. O que nós precisamos é racionalizar o uso desses espaços, assim como racionalizar o uso dos automóveis. Por isso que a ideia é, você tem que diminuir a necessidade de deslocamentos e você tem que criar uma coisa que tecnicamente se chama multimodalidade. O que é a multimodalidade? É assim, quando você tem que fazer um longo percurso, você usa vários tipos, vários modos de transporte. Então, nada impede que você saia da sua casa de automóvel, chegue numa estação de trem, toma esse trem até um determinado local, pega um ônibus e está onde você vai. Ou vice-versa, usa a bicicleta, anda um pouco a pé, enfim. O que acontece é que nossa urbanização nesses 40 anos, e espera-se agora com o plano diretor e a lei de zoneamento reverter esse modelo, a nossa urbanização se tornou dependente do automóvel e, portanto, excludente, porque aí quem não tem automóvel também não tem o benefício mas isso da aí, cidade. Isso não é culpa do governo Fernando Henrique, isso não é culpa do governo Lula, isso não é culpa do governo Dilma, isso não é culpa dos governos militares, isso veio no salto do desenvolvimento dos 50 anos em 5 com Juscelino Kubitschek e antes disso com Getúlio Vargas, quando ele cria a CSN, ainda na década de 40, para o salto do desenvolvimento e para a urbanização do país. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, nós exatamente precisamos compreender essa história. Final da década de 60 houve um negócio chamado GEIPOT, que era exatamente o grupo executivo da indústria, né? Que tomou essa decisão estratégica. Então, o que acontece? Acho que temos que entender essa história, exatamente isso, e entendê-la significa poder transformá-la, ou seja, temos que mudar o modelo. Essa é a questão fundamental, temos que mudar o modelo de urbanização e, quem sabe, até também o modelo de industrialização. Ou seja, por exemplo, uma cidade como São Paulo até hoje não investiu em métodos alternativos, em veículos alternativos, a indústria não investe nisso e assim sucessivamente. Nossa parte é começar mudando o modelo de urbanização. E acho que isso é a prioridade da cidade hoje.